Shabbat Shalom, amigos e amigas, ouvintes da Kehillat Mini Israel. Hoje estudaremos de maneira aprofundada, de maneira prática, a Parashá Nassó, que é a Parashá de número 34 do ano de 5.784. A Parashá Nassó é a segunda Parashá do livro de Bamidbar, comumente, vulgarmente conhecido aqui como livro de Números. Essa Parashá, ou seja, essa porção da Torá, Nassó, se encontra em Bamidbar, Números, capítulo 4, verso 21, e vai até o capítulo 7, versículo Pasuk 89. E assim, amigos, tendo esclarecido a nossa missão aqui hoje, esteja com seu Tanar, com a versão que você possui da Bíblia na sua casa em mãos para acompanhar as referências que traremos ao longo do estudo. Nesse primeiro momento, vamos à introdução do nosso estudo, com uma breve contextualização do conteúdo da Parashá Nassó. Nassó prossegue delineando as tarefas e responsabilidades das três famílias levitas, Gershon e Merari na porção desta semana e Kehat na semana passada, e contando todos os levitas que estavam em idade de servir no Mishkan, no tabernáculo. Depois que Deus, o Eterno, ordenou a Moisés, a purificar o acampamento para que fosse um lar merecedor da presença divina, a Torá descreve o processo a ser cumprido com uma sotá, uma esposa que foi advertida pelo marido a não ficar sozinha com outro homem, e mais tarde foi surpreendida fazendo-o, dando ao marido um bom motivo para suspeitar de adultério. Ela é levada ao Kohen, ao sacerdote no templo, no Mishkan, e, caso não admita sua culpa, recebe então água amarga para beber, o que levará a um destes dois resultados. Ou as águas estabelecerão sua inocência, removendo a dúvida do seu relacionamento com o marido e abençoando-a com filhos, ou as águas provarão sua culpa por uma morte miraculosa e grotesca. A Torá então descreve as leis do Nazir, uma pessoa que aceitou adotar um estado especial de especificação, de distinção, geralmente por 30 dias, abstendo-se de comer ou beber qualquer derivado de uva, cortar o cabelo e de contaminar-se através do contato com o corpo de alguém que morreu. Após relatar as bênçãos pelas quais os Kohanim abençoarão o povo, a porção da Torá conclui com uma longa lista das oferendas trazida pelos 12 líderes das tribos. Lista das oferendas trazidas pelos 12 líderes das tribos durante a dedicação do Mishkan, ou seja, do tabernáculo, para uso regular. Cada príncipe, ou seja, cada cabeça da tribo, faz uma oferenda comunal. Guarde bem esse princípio, cada príncipe faz uma oferenda comunal para ajudar a transportar o Mishkan, ou seja, o tabernáculo, bem como doações idênticas de ouro, prata, animais e alimentos. Então, na inauguração do Mishkan, cada príncipe, cada cabeça das tribos foi responsável por doações idênticas de ouro, prata, animais e alimentos. Sendo assim, amigos, vamos agora para a primeira parte do nosso estudo, cujo título é A Responsabilidade de Cada Um. A gente acabou de ler o contexto específico da Parashá Nassó, ou seja, o que está acontecendo na Parashá Nassó. Mas será que existe, além desse contexto, um panorama geral? Será que existe uma base conceitual por trás da Parashá Nassó e também por trás de todas as outras demais parashot, todas as demais porções da Torá? Sim, o Eterno, Deus de Israel, lá no início, lá na Parashá Bereshit, Gênesis, ou seja, a primeira porção da Torá, e também em literaturas hebraicas e textos rabínicos subsequentes, estabeleceu o seguinte: de acordo com o Midrash, antes de criar o universo, Hashem, o Eterno, construiu 7 conceitos que permeiam todo o Tanar, todas as escrituras. Primeiro conceito, a Torá. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir os seus ditames. Segundo propósito, Teshuvá, que significa retorno ao Eterno, arrependimento, conversão. A Teshuvá foi concebida para manter sua existência. Afinal, o mundo sem Teshuvá, sem retorno ao Eterno, pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo do Eterno. E por que pereceria? Porque o erro já é algo previsto. Então, cabe ao Filho da Luz aprender com seus erros. Se por um momento ele fraquejou, ele errou, ele deve acertar. Se por um momento ele cochilou, ele deve despertar e se apresentar diante do Eterno em Teshuvá, em retorno, todos os dias da sua vida. Terceiro princípio, Gan Eden. O Gan Eden foi concebido a fim de segurar um benefício para os íntegros, para os retos, para os justos. Gehinnom,
local de sofrimento e penitência. O Guerrinom, por sua vez, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado, ao perverso. O Guerrinom é o local de sofrimento e penitência. Quinto conceito, Kisser HaKavod, o trono de glória, foi concebido antes do universo a fim de manifestar a Kavod, a glória do Eterno. Sexto conceito, o Beit HaMikdash, o lugar onde a Shekhinah, ou seja, a presença divina, repousava permanentemente. Esse lugar se chamava Beit HaMikdash. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, que significa a casa definida, a casa sagrada distinta, foi concebida como uma condição para a criação. E o sétimo conceito é o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar nos dias do Mashiach, do Messias. Portanto, o nome do Mashiach devia ser formulado antes mesmo da iniciação, conforme aludido em Mishlei Provérbios, capítulo 8, e também no El Midrash Disse, e também nos comentários do Chumash Gutnik, na página 5, a respeito da Parashá de Bereshit. Estes 7 conceitos em particular são vitais para a humanidade e, portanto, foram concebidos antes da criação, conforme alude também David HaMelech, ou seja, o rei David, em Shemuel Bet, ou seja, 2 Samuel, capítulo 6, verso 21. Acompanhe conosco esse trecho do Tanar, texto este que diz o seguinte: E David respondeu a Mical: Na presença de Adonai o Eterno, que escolheu a mim antes que o seu pai e antes que a qualquer um em sua família, para fazer de mim o chefe sobre Israel, o povo do Eterno. Eu celebrarei na presença do Eterno. Aqui nesse texto de Shemuel Bet, 2 Samuel capítulo 6, verso 21, a gente observa o rei David situando a Mical a respeito da pré-existência da sua condição enquanto rei. E essa é uma oferta, aliás, essa é uma característica muito presente na vida dos filhos da luz. Eles entendem, eles sabem, eles transmitem, eles ensinam que tudo aquilo que experimentamos nesse mundo está subordinado indissociavelmente de uma vontade prévia. Ou seja, David situa aquela pessoa em relação à realidade objetiva, à natureza das coisas. E através dessa questão criacional a respeito do mundo, desses princípios, dos 7 princípios, a gente deve sempre considerar isso no nosso dia a dia. O Eterno ele não é alguma potência, ele não tem algum poder. Ele é onipotente. Ele não é semi-soberano, como alguns creem por aí, que ele abandonou o mundo à sua própria sorte, na mão dos humanos, na mão dos seres danificadores, shedinhos, demônios, na mão dos governantes. O Eterno, ele não é semi-soberano, ele é totalmente soberano. Deus não permite nada no sentido de que nós estamos no controle e ele está atuando como um mero supervisor. Ele é o planejador por excelência de tudo e de todos. Não há nada fora o Eterno comandando o curso da existência. E nesse sentido, assim como David estava consciente disso, temos que pedir constantemente ao Eterno para que a loucura do mundo não nos infecte. Por isso que a cada paraxá desse ciclo do ano de 5.784, a Keilat Shemini Israel procura conscientizar seus ouvintes a respeito do planejamento prévio das questões que nos envolvem. A respeito disso, vamos aos comentários do Chumash, da editora Sefer, uma edição conhecida aqui como Torá de Moshe, na página 397. Lá a gente vai encontrar um comentário sobre um versículo que está presente na paraxá Nassau. Expandindo o conteúdo que foi transmitido na semana passada sobre a contagem das pessoas, dos integrantes de Am Israel, do povo de Israel, observemos o que está escrito na página 397 do Chumash. Estes são os que foram contados. O exegeta, o investigador da Torá Ravi Rashi, cita um midrash que explica a razão da contagem, onde diz o seguinte: devido à estima que o Eterno tem por eles, conta-os a todo momento. Quando saíram do Mitzrayim do Egito, contou-os. Ao caírem diante do bezerro, contou-os para saber quantos sobraram. E, quando veio estender sua graça divina sobre eles, contou-os novamente. Na realidade, Deus, o onisciente, o onipotente, conhecia de antemão o número exato das pessoas
O Eterno não tinha necessidade alguma desta contagem. Ela foi determinada apenas em benefício dos filhos de Israel, para incrementar a sua autoestima, que começava a brotar na alma, nos níveis de consciência, na vida de cada um deles, tornando perceptível o valor que tinham como indivíduos e como povo. Essa era então a agradável sensação que sentiam os filhos de Israel sempre que eram contados. Percebiam o efeito cumulativo destas contagens, sentindo que alguém se interessava e prestava atenção neles, e que eram valorizados e cada um deles tinha a sua devida importância. Lentamente, os filhos de Israel abandonavam a escravidão encravada em seus corações e durante anos de sofrimento no Mitzrayim, no Egito. Ao longo das contagens, respiravam a plenos pulmões o ar límpido da identidade pessoal. E essa identidade pessoal favorecia os seus níveis de consciência, favorecia suas almas, suas vidas. E esta contagem levaria o povo a somar, levantar a cabeça e conhecer o seu valor no Olam Hazé, ou seja, no mundo presente. Estas condições primárias para consolidar um povo, para ser capaz de assumir responsabilidades pessoais e coletivas, metas e objetivos bem definidos com os quais possa marchar ao encontro da história. Ou seja, repetindo, estas eram as condições primárias para consolidar um povo, para ser capaz de assumir responsabilidades pessoais e coletivas, metas, objetivos bem definidos com os quais poderiam marchar ao encontro da história. Então, amigos, estando com o Tanar, com as Escrituras, com a Bíblia em mãos, você percebe que esse texto da Parashá Nassó, durante o transcorrer da Parashá Nassó, nós percebemos que no texto está escrito várias vezes que Arão e Moshe, que Moisés e Arão, contaram determinado contingente amando do Eterno. Lá está escrito assim, dito pelo Eterno e executado pela mão de Moshe. A gente percebeu, lendo esse comentário dessa edição do Humash, da editora Sefer, a Torá de Moshe, na página 397, que existe um projeto de conscientização, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Um projeto com início, meio e fim em relação ao Olam Hazé, ao mundo presente. Não à toa, muitos se apercebem dessa realidade e perguntam, onde estamos? Para onde vamos? Qual é o saldo das coisas que acontecem no Olam Hazé, ou seja, no mundo presente? A gente observa que tudo que acontece na vida do eleito do Eterno deve ser considerado, cada detalhe, cada benevolência do Eterno. Todos esses elementos, eles nos guiam em relação ao Olam Hazé, ao mundo presente, na missão, na função de nos desprendermos de laços com a Avodah Zará, ou seja, a idolatria, a mentira, nos desprendermos de falsas percepções de autonomia, de liberdade. Cada detalhe no mundo presente, no Olam Hazé, guia o eleito do Eterno, o Filho da Luz, para uma compreensão total da soberania do Eterno e o seu real alcance. Todos os dias somos expostos a esses elementos. A grande questão é, estaremos preparados para agir da maneira adequada, segundo a Torá, quando nos depararmos com a verdade, ou seja, com o real alcance da soberania do Eterno? Um grande recurso que a Torá, que a Escritura nos dá é o seguinte: com que a gente consegue, após identificar a realidade da soberania, agir da maneira adequada? A Escritura, ela traz várias antíteses do comportamento adequado. Ou seja, ela diz para você o que você deve fazer, mas ela também é rica em exemplos do que acontece se você não fazer. Ela também é rica em exemplos da maneira de operação, ou seja, o modus operandi dos ímpios, das pessoas que desprezam a Torá. Então, se você tem que reconhecer a soberania em cada aspecto da sua vida, a Torá ela vai trazer uma verdade quando este aspecto é ignorado. Abra conosco a sua Bíblia em Tehilim, Salmos capítulo 2, verso 4. A gente encontra o seguinte texto nessa passagem, nessa referência. Os reis da terra se levantam e os príncipes, ou seja, os cabeças, os mais importantes, juntos conspiram diante do Eterno e contra o seu ungido, seu Mashiach, dizendo: rompamos as suas ataduras
e sacudamos de nós as suas cordas. E então, aquele que está sentado nos céus, de maneira figurada, dirá, se rirá deles. O Eterno zombará deles. Então, amigos, no versículo 3, observemos o ímpeto, a antítese de reconhecer a soberania divina. Qual é a antítese? A antítese não é exatamente dizer que o Eterno não é soberano. A antítese, ou seja, o contrário, está aqui no verso 3 do capítulo 2 de Salmos. Rompamos as suas ataduras, ou seja, temos um vínculo sim com o Eterno, vamos fazer o que está ao nosso alcance aqui para nos desvincularmos, para romper essas ligações transcendentais que nós temos com o Criador. E eles complementam, e sacudamos de nós as suas cordas, ou seja, somos todos marionetes da vontade soberana do Eterno. Então, esse tipo de comportamento, ele não ignora o alcance da soberania divina. Ele tenta desesperadamente e inutilmente acreditar que é autônomo em relação à vontade divina. E a resposta divina é: aquele que está sentado nos céus se rirá, o Eterno zombará deles. Porque, de fato, é uma situação risível, jocosa. Não há como romper essas ataduras. Não há como sacudir essas cordas. Nenhum de nós, nenhum elemento da criação é autônomo. Todos nós prestamos continência ao Eterno. Todos nós seguimos um comissionamento que vem do alto, ou seja, de uma realidade transcendental, de uma realidade imaterial, conhecida aqui como espiritual. Foi através destas coisas, desta realidade, que as coisas materiais se formaram e não o inverso. Não somos nós que ditamos com o nosso ritmo, com as nossas percepções, com as nossas macro e microvisões de mundo. Não somos nós que ditamos as realidades transcendentais, as realidades superiores. Todos nós estamos abaixo disso. Nós somos de baixo. Todos os dias nós experimentamos decretos dos céus. Continuando, ter em Salmos 37, verso 12. Os maus, ou seja, os agentes do adverso, conspiram contra o tzadik, ou seja, contra a pessoa íntegra, contra a pessoa reta, e contra ele range os seus dentes. O Eterno, o Senhor, o Adon, porém, dele se ri, ou seja, dessa pessoa que conspira contra o íntegro. Por quê? Porque o Eterno vê chegando o seu dia. Ou seja, Salmos 37, verso 12, nos mostra uma peculiaridade do Olam Hazé do mundo presente. Os agentes do adverso, da maldade presentes no Olam Hazé, no mundo material presente, eles conspiram contra as crenças, contra a família, contra o tzadik, ou seja, contra a pessoa íntegra, contra a pessoa reta. E ele acredita que ele o faz dentro de sua autonomia, dentro de um espaço de trânsito que ele julga possuir. Porém, no versículo 13, nós temos a realidade objetiva, a realidade dos bastidores. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando o seu dia. E esse seu dia significa o seguinte: existem ciclos, existem momentos, ações, anos determinados para cada um de nós. O ímpio julga que ele não vai morrer, que ele vai sempre estar aqui de maneira autônoma, causando e acontecendo e destruindo a vida dos outros, indiscriminadamente. Ele não vai experimentar nenhum tipo de juízo, porque aparentemente as leis são lenientes. Muitas dessas pessoas têm certeza da impunidade. Quando elas se deparam com o Olam Hazé, e elas, depois de fazerem suas atrocidades, percebem que aparentemente estão impunes, elas seguem cristalizando esse tipo de convicção, de que seu dia não vai chegar. E o Eterno zomba desses perfis, porque este dia já está determinado desde antes da fundação do mundo. Por isso está escrito nas Escrituras que desde pequeno a criança se dará a conhecer pelos seus atos. Então, temos que estar sempre atentos a esse tipo de situação, porque esta é uma característica indissociável do Olam Hazé do mundo presente. Existem pessoas que acreditam que não existe ninguém mau, que não existem agentes do adverso, que só existem pessoas passando problemas, que a pessoa não é má, só está confusa, só está perdida. E elas pagam para ver, e elas pagam um alto preço, porque não se pode descaracterizar as questões presentes do Olam Hazé do mundo presente.
O mundo não funciona dentro das expectativas dela, mas segundo o planejamento divino. E dentro do planejamento divino, temos que estar atentos a estes perfis. Próximo texto, Salmos 115, verso 3, Terlim 115, verso 3. O nosso Deus, o Eterno, está nos céus, nos chamai. Tudo o que Ele deseja, Ele tem o poder de realizar. Então, fechando essa primeira parte do nosso estudo, não existe semi-soberania. Não existe soberania pela metade. O Eterno não permite, Ele executa, Ele planeja. E não há ninguém que possa opor-se à sua vontade. E isso, amigos, nos leva para a segunda parte do nosso estudo, cujo título é Prepara-te para encontrar com o teu Deus. A Parashá Nassau fala do voto de Nazir, ou seja, de Nazireu, que é um voto específico feito ao Eterno para servi-lo durante certo período. E este voto traz reflexões importantes para a vida de qualquer eleito, de qualquer filho da luz. Vejamos o que diz o comentário do Humash, da editora Sefer, na Torá de Moshe, na página 400. A página 400 tece um comentário a respeito de Números, capítulo 6, verso 2. Este capítulo, em relação ao voto de Nazireu, é relativo à lei do Nazirato. Dava-se o qualificativo de Nazireu, a pessoa que se especifica, que se dedica durante um certo tempo ou por toda a vida ao Eterno. O Nazir deveria abster-se de qualquer produto da vide, da videira, de cortar o cabelo e de se aproximar de mortos, inclusive mesmo se estes forem seus parentes. O Nazir também se abstinha de prazeres permitidos pela lei, passando seu tempo em rezar e fazer boas obras. Mais tarde, à época da destruição do segundo templo, houve uma outra classe de homens que se chamavam parushim, fariseus, ou seja, separados, os quais, entre outras coisas, não comiam carne nem bebiam fruto da uva. E estes tinham uma conduta austera e dedicavam-se inteiramente ao Eterno. Lamentavelmente, chegou uma época em que houve gente hipócrita também entre os Nezirim e entre os Perushim. Ou seja, atenção ao que o comentário traz. Não é o parush, ou seja, o fariseu, que é criticado, mas o contingente hipócrita que estava ali dentro daquele circuito virtuoso. Lamentavelmente, chegou uma época em que houve gente hipócrita também entre os Nezirim, os Nazireus e os Parushim, os fariseus. Homens que, sob a máscara da distinção, da especificação, da santidade, entregavam-se às suas paixões, promoviam desordens e dividiam os homens para melhor dominá-los. Dividir para conquistar. Esta classe de Parushim, diz o Talmud, Sotá, agia como Zingri e reclamava a recompensa devida a Pinchas, a Finéias. Conferir em Números 25, Bamidbar 25, capítulo 25, verso 1 ao 15. Em toda a escritura, encontramos somente dois personagens como sendo nazireus, Shinshon, Sansão, e Shemuel, Samuel. Enquanto na análise limitada das fontes bíblicas não consta nada de negativo a respeito do ascetismo, o Talmud condena categoricamente qualquer forma de ascetismo ou de abstencionismo. Esta posição se origina na afirmação do mestre Shemuel no Talmud, que diz: aquele que se privar de alimentação ficando desnecessariamente em jejum é considerado um cometedor de hatat, um pecador. Para os mestres da Halahá, ou seja, jurisprudência, o código jurídico da Torá, assim como para os nossos comentaristas, viver a Torá significa levar uma vida que é uma síntese, um resumo, uma aproximação entre a alma, ou seja, a vida, os níveis de consciência e o corpo. Dedicar-se exclusivamente às coisas físicas, materiais e voluptuosas é um grave crime diante da Torá, mas também é um grande erro entregar-se somente às coisas psicológicas, abstratas e ditas espirituais e transcendentais. Torá lo bashamayim ri. A Torá não foi entregue aos malahim, aos anjos, mas sim aos seres humanos. Ou seja, amigos, segundo o comentário que lemos aqui na página 400, a respeito da natureza da vida de um Nazir, temos que considerar a vida diante do Eterno, diante da Torá, diante da lei divina, como um todo. Não podemos particionar nossas vidas, nossas inclinações para esta ou aquela direção em detrimento do que a Torá nos ordena. Nós fomos colocados no Olam Hazé com uma missão específica de reparação dos mundos interiores e, consequentemente, na sequência, dos mundos exteriores.
À medida que o Eterno vai consertando o que está dentro, somos capazes de também enxergar o que está errado do lado de fora e consertar os mundos exteriores. Esse conteúdo, essa dinâmica, é sempre trazida sistematicamente em todas as parachutes aqui na plataforma, você pode acompanhar. Nunca encorajamos uma vida ascética, devotada somente a um aspecto existencial. Tem pessoas que encontram na musicalidade, que é devotada ao Eterno, um refúgio e lá ficam. Elas não fazem outros estudos a respeito da Bíblia, elas só querem, abre aspas, louvar o Eterno. E com isso, elas perdem uma grande parcela de intimidade com o Eterno, porque elas escolhem a musicalidade, ou seja, um aspecto da vida em detrimento de outros mais importantes. Somos filhos da luz, somos eleitos não pela metade. Ser filho da luz significa incluir diariamente, no aspecto diário das nossas vidas, todos esses elementos. A oração, o trabalho, o estudo da Torá, a paternidade, a maternidade. Tudo faz parte de uma grande obra. A gente sempre traz aqui a seguinte questão. Isso está escrito nas portas de uma sinagoga muito famosa. Saiba antes quem está diante de você, ou diante de quem você está. Quando ouve-se falar da Torá, das questões divinas, dos mandamentos, temos que entender primariamente quem está diante de nós. Nada disso vale a pena se não considerarmos esta questão. Tudo começa no Eterno, em um esforço de techuvá. Somos atraídos ao Eterno, conforme nos conta o Tanar, com amor eterno. O Eterno nos atraiu, com bondade também Ele nos atraiu. Isso não é também mérito nosso. O nosso esforço de techuvá, apesar da necessidade de ser diário, ou seja, apesar do nosso retorno ao Eterno ser diário, ele não nasce em nós. E isso nos leva a uma outra reflexão igualmente importante. Uma vez que consideramos diante de quem estamos, temos que considerar também qual é o mundo diante do qual estamos, ou seja, o Olam Hazé, o mundo presente. Esse mundo, ele não está em seu estágio final. Ele não está completamente retificado, conforme acompanhamos todos os dias no noticiário. Ou até mesmo dentro de nós mesmos. Ainda resta muito trabalho, muita coisa pendente. E ele vai ser retificado pela nossa vontade? Não, pelas nossas ações. Através da vontade soberana do Eterno. Essa vontade soberana do Eterno deságua nas ações do eleito. Também não faz parte do programa, da agenda do eleito. Por mais que ele queira, não é ele que institui isso no coração dele, nem no coração das demais pessoas. É o Eterno que nos encoraja nesse sentido. Conforme diz o Tanar, ele tem um plano e ele executará. E a gente tem que conhecer as características do Olam Hazé, ou seja, do mundo presente, para que a gente consiga promover ações específicas, direcionadas, que possam retificá-lo. Não retificar o mundo segundo a nossa cabecinha, mas segundo os parâmetros da Torá. Como a Torá lida com o mundo presente, o seu status atual, e aonde ela nos encaminha, para onde ela nos encaminha, como ela nos encaminha nesse processo de retificação. Nós vamos ler agora, amigos, um artigo do site Morachá. Eu vou colocar o link na descrição dos episódios para você acompanhar depois. O artigo ele diz respeito à razão de ser dos mandamentos, das mitzvot, da lei divina. Antes de começarmos a entender o significado supremo da Torá, temos que definir primeiro aquilo que este livro distinto, específico, não é. A Torá não é um livro de histórias sobre a tradição e sobre a cultura judaica. Conforme afirma o Zohar, que é o livro que é a base dos assuntos transcendentais presentes na Torá, existe uma frase que diz assim no Zohar: tende piedade, ó Deus, daquele que pensa que a Torá apenas nos relata histórias e assuntos banais. Se assim fosse, nós também poderíamos ainda hoje compor uma Torá que abordasse questões do dia a dia, comuns, questões ordinárias, e a faríamos até melhor. É certo que o Todo-Poderoso não entregaria a Moisés, uma obra de sua autoria, letra por letra, para que servisse apenas para contar a antiga história do povo hebreu, a antiga história de Israel, do povo de Israel. Contrariamente ao que se pensa, o propósito fundamental da Torá não é incutir a disciplina e a moralidade no mundo. A obrigação de ser justo, íntegro, reto, não é exclusividade do povo do Eterno. O fato da Torá ter servido posteriormente de base para o humanismo, para a moralidade, justiça, para leis, para a bondade, para grande parte da humanidade, foi consequência e não a causa de sua outorga.
Ou seja, a Torá não foi dada por esse motivo, somente para incutir moralidade na raça humana. De fato, os princípios básicos de justiça e conduta humana adequada foram transmitidos por Deus ao homem antes do recebimento da Torá. No alvorecer da criação, Deus deu a Adão, o primeiro ser humano, 6 regras a quais aderir. E mais tarde, após o dilúvio, ele atribuiu mais uma a Noé, a Noah. E estas 7 regras são conhecidas como as leis de Noé e se aplicam até hoje aos homens. O rabino Adin Steinsaltz escreve que a importância dos 10 mandamentos, das 10 ordenanças, dos 10 comandos, não é tanto o seu conteúdo, mas a sua origem. Tanto os mandamentos quanto todos os preceitos da Torá foram promulgados pelo Eterno, e é isto o que lhes confere força e significado. Os códigos de outros povos e mesmo as leis de Noé nunca foram abertamente declaradas por Deus diante de todo um povo. Outros códigos de leis, originados ou transmitidos unicamente por seres humanos, mesmo quando eram semelhantes aos mandamentos da Torá, estavam e estão sujeitos a mudanças. Mas as leis explicitamente promulgadas, dadas pelo Criador, o Senhor do Universo, são absolutas. Como a fonte que origina é infinita, imutável e perfeita, também o são suas leis. Nenhum ser humano pode mudá-las, ou seja, a lei do Eterno, nem tampouco delas se livrar. Então, conforme lemos, não há como se desvincular desse jugo. Não há como se desvincular desta responsabilidade. Continuando, amigos. Então, considerando essas questões do Nazir, do Nazireu, e também essas questões sobre os mandamentos, a gente consegue visualizar agora, de uma melhor forma, a conexão entre a criação do mundo e a Torá. O propósito da Torá, dos seus 613 mandamentos, é servir como uma ponte física, algo material entre o homem e o Eterno, que é infinito. A Torá promove um meio de tikkun olam, que é o termo técnico para reparação dos mundos. Ou seja, é um meio de consertar os receptáculos quebrados para que o mundo físico possa ser permeado com a infinita luz divina. Nesse sentido, surge a pergunta: por que então existe ênfase quase obsessiva nos rituais? Por que há tantas ações físicas ordenadas pela Torá? Por que a cultura da Torá não se limita a uma prática estritamente religiosa, de oração, fé e meditação? A razão para tal é que a cultura da Torá, os mandamentos originados através da revelação divina, se iniciaram quando o Eterno revestiu a sua infinita sabedoria e sua vontade soberana num livro, decretando que ele poderia também ser encontrado na terra. Pois está escrito, conforme a gente leu em algumas parashut passadas, pois este mandamento que hoje te ordeno não é muito difícil nem está longe de ti. Não está nos céus para que digas: quem poderá subir aos céus por nós? Que o traga até nós e que nos faça ouvi-lo, para que o cumpramos. Na verdade, esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Isso está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 ao 14. Ou seja, com a outorga da Torá, quando nos foi entregue a Torá, os mandamentos, o propósito da criação ele poderia então começar a ser cumprido. O propósito maior, no caso, que é revelar um Deus infinito e transcendental dentro do nosso mundo físico. É por isso que encontramos Deus em todos os lugares e em todos os momentos. Encontramos-nos no couro de que são feitos tefilim, que enrolamos em nosso braço e colocamos sobre nossas testas. Encontramo-lo nos donativos que fazemos a causas nobres. Encontramo-lo nos sons penetrantes do shofar, em um pedaço de matzah, na luz distinta especificada das velas de Shabat. Encontramo-lo na noite de Seder de Pessah, ou seja, na noite da refeição de Pessah, quando nossos filhos fazem as 4 perguntas e passam a relatar que seus antepassados, ou seja, uma nação de escravos no Mitzrayim, no Egito, foram milagrosamente libertados do mais poderoso ditador do mundo de então. E, acima de tudo, nós o encontramos em sua parábola, ou seja, sua obra principal, que é transmitida com tinta preta sobre pergaminho branco, ou seja, a Torá, os escritos. É por isso que Deus nos ordena que o sirvamos com alegria, conforme consta em Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, verso 47. Pois, através de cada um dos mandamentos físicos da Torá, nos conectamos com a fonte de vida e bondade. Nossos sábios afirmam, portanto, que o Eterno bendito seja, quis nos premiar, dando-lhes por este motivo a Torá e os mandamentos. Essa referência está no Talmud, na seção Makot, capítulo 3, verso 16.
No primeiro dia da criação, Deus disse: haja luz, e houve luz, conforme consta em Bereshit, Gênesis capítulo 1, verso 3. Mas o mundo não estava preparado para absorver a intensidade de tão infinita luz. Por isso, o Eterno, bendito seja, ocultou tal luz em sua Torá, em seus mandamentos. Por isso, quando estudamos e praticamos, conseguimos revelar esta luz ao mundo. O rabino Yosef Yitzhak Schneerson, ou seja, o sexto Lubavitch Rebbe, não se cansava de repetir que é desnecessária, atenção nessa parte, que é desnecessária a tentativa de afastar a escuridão. Basta somente trazermos a luz, e isto fará desaparecer as trevas. Portanto, Deus exilou o seu povo entre as nações, as ovelhas perdidas da casa de Israel estão espalhadas entre as nações do mundo, para que, através do seu divino serviço, pudessem iluminar o mundo inteiro. Pela soberania divina, por intermédio dos eleitos do Eterno, a prática adequada da Torá tem a capacidade e irá consertar os receptáculos quebrados, retificando deste modo o estado inicial de caos e eliminando todas as formas de escuridão, o sofrimento, o conflito, a ignorância, a doença e, por fim, a morte. O desvendar da luz infinita irá então anunciar novos tempos, no qual todos os povos apenas conhecerão a vida. Ou seja, não vai ter mais o contraste. O contraste já terá atingido o seu objetivo, conforme consta nas Escrituras, nos escritos nazarenos, e ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Por quê? Porque nesse novo estágio da criação, todo o sofrimento, todo o adverso, todo o mal, toda lágrima, toda dor, toda morte já terá atingido o seu propósito. Continuando o texto, a paz, a shalom, a plenitude e a alegria. E então o mundo irá finalmente ser morada para o divino, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem os mares, conforme consta em Isaías capítulo 11, verso 9. E quando o povo do Eterno, quando ama Israel, completar sua missão, trazendo com ela a redenção universal, serão todos levados de volta à terra que Deus lhes prometeu. E assim todo o propósito da criação terá finalmente se realizado. E nunca mais se porá o teu sol nem a tua lua minguará, porque o Eterno, o Senhor teu Deus, será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão tzadikim, retos, íntegros, justos, e a terra para sempre herdarão. Esse texto está em Isaías capítulo 60, do verso 20 ao 21. Então, amigos, voltando para o título dessa nossa segunda parte, que é Prepara-te para encontrar com o teu Deus, nós temos todas as diretrizes necessárias para promover esse encontro, tanto a nível pessoal quanto coletivo. Primeiramente, saibamos que Ele é totalmente soberano. No segundo momento, temos que reconhecer os aspectos da sua criação e do seu projeto. Temos que saber viver no Olam Hazé, no mundo presente. Não podemos, nenhum de nós, nenhum eleito, nenhum filho da luz, se prender nem se atrapalhar em relação às limitações do Olam Hazé. Os sábios nos contam que quando morremos e nos apresentamos diante dos Kedoshim do Eterno, diante do Eterno, nas dimensões superiores, nos é perguntado: você ansiava pela redenção? E essa é uma pergunta extremamente significativa. Daniel, nas Escrituras, ele passou por algumas adversidades, mas ele tinha uma boa vida, ele estava próximo à administração de um reinado. Então ele tinha certos benefícios, mas ele não, apesar dos benefícios que ele tinha, ele não esqueceu da sua raiz, da sua origem. E em Daniel 9, existe uma prece de Daniel a respeito da sua condição e do povo também. Então temos a seguinte lição nessa afirmação dos sábios, onde nos é dito que somos perguntados se ansiávamos pela redenção enquanto vivos. A lição é: estamos inteirados de que esse mundo precisa de retificação, de que ele precisa de redenção, de que ele precisa da nossa atuação de maneira ativa? Então, por isso, temos que pedir constantemente para o Eterno acender a sua luz dentro de nós. Temos que considerar que a forma adequada de viver está na Torá, nos mandamentos, na lei divina. E assim, e somente assim, a gente vai conseguir dispersar, extinguir, acabar com a escuridão. Primeiro, com a escuridão ao nosso redor, no nosso interior. E depois, na sequência, a gente consegue, com a ajuda do Eterno, acender o interruptor também dentro de outros eleitos. Afinal, antes de passarmos para a parte 3 do nosso estudo, esse estado atual do mundo, do Olam Hazé, ele é transitório.
Ele não vai durar para sempre. Vejamos o que nos diz Terlim Salmos 37, verso 9. Assim está escrito em Salmos Terlim, capítulo 37, verso 9. Porque os ímpios, os que se afastam da Torá... Desculpa, amigos, repetindo. Salmos, capítulo 37, verso 9. Porque os ímpios, os que se afastam da Torá, os que desprezam a Torá, serão eliminados. Ou seja, aqueles que repudiam como nada os mandamentos divinos serão eliminados. Mas os que esperam em Adonai no Eterno herdarão a terra. Logo, os maus não mais existirão. Você os procurará e não os achará. Porém, os humildes herdarão a terra e se deleitarão em Shalom abundante. Esse é o conteúdo da nossa segunda parte, amigos, e ele nos leva para a parte 3 do nosso estudo, cujo título é Dano colateral ou benefício colateral. O Mashiach Yeshua ben Yosef dizia que a cada dia basta o seu mal. Ou seja, cada dia que passamos aqui no Olam Hazé, no mundo presente, ele tem a sua dose de adverso decretada pelos céus. Coisas adversas acometem a mim, a você, a toda a humanidade diariamente. Ninguém está isento disso. Por isso o Mashiach Yeshua dizia, basta cada dia o seu mal. Mas dentro desta expressão, ele também nos instruía, dizendo que não é prudente que nós acrescentemos mais adversidades a esse fluxo. E como que a gente acrescenta mais adversidades a esse fluxo? Com falta de retificação dos nossos atos. Em outras palavras, ele diria, basta cada dia o seu mal. Não seja você um agente que vai trazer mais mal ao Olam Hazé. Saiba trabalhar o que chega até você. Indiferente da nossa atuação, seja boa, seja má, seja adversa ou favorável ao Malchut HaElohim, ou seja, ao reino dos céus, indiferente se contribuímos ou se atrapalhamos, não é possível a ninguém decretar o fim dos males e dessas adversidades. Porém, a todo eleito é concedida a oportunidade, a possibilidade de aproveitar a oportunidade de estar no Olam Hazé, no mundo presente, e viver de maneira plena e de vencer o Olam Hazé. Repare que vencer o Olam Hazé, o mundo presente, não é decretar o fim dos maus, das questões más e das adversidades. É nós, cada um individualmente, coletivamente, conseguirmos nos atualizar em relação à nossa missão e lidar com o adverso da maneira adequada. Conforme lemos na primeira parte do nosso estudo, existe um propósito criacional. Existe uma medida de dias conturbados que a humanidade vai enfrentar. Existem situações de adversidade. O Olam Hazé não foi feito para que a vida fosse um passeio no parque. Todos nós podemos passear no parque, mas não é todo dia. Senão omitiremos as nossas outras responsabilidades. Então, a gente tem que estar consciente de que o mundo presente, o Olam Hazé, ele abarca situações adversas. E o que devemos fazer na sequência? Conscientes disso, cada um de nós deve buscar no Eterno, nas Escrituras, instruções específicas, versículos específicos, que nos mostram um diagnóstico do que é o Olam Hazé, aliás, primeiramente, do que somos nós, primeiramente, do que é o Eterno, diante de quem estamos, depois, de quem somos nós diante do Eterno, e como o Eterno confeccionou o mundo presente. Vamos agora às referências nas Escrituras a respeito do que somos nós. Nós temos em Irmiyahu, capítulo 17, verso 9, um texto muito importante para a gente baixar a bolinha e nos situar em relação ao que somos. O texto de Irmiyahu, capítulo 17, verso 9, diz o seguinte: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é mortal. Quem o pode compreender? Eu, Adonai, vasculho o coração, e eu testo as motivações interiores, a fim de dar a cada um o que as ações e a sua conduta representam. Ou seja, o que as suas ações e suas condutas merecem. Próximo texto a respeito do que somos, Terlim Salmos 51, verso 5. Olha o que diz Salmos Terlim 51, verso 5. Na verdade, nasci culpado. Sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. De fato, tu desejas a verdade no íntimo, e então me ensina a sabedoria no fundo do meu coração. Ou seja, todos nós nascemos com essa carga pecaminosa.
Devemos, portanto, pedir ao Eterno que revele a nossa essência, que traga para fora aquilo que verdadeiramente somos. Que Ele possa retificar essa essência, que nós possamos atingir todas as ações, tudo aquilo que perfaz a vida de um eleito, de um Bineior, de um filho da luz. Próximo texto, Eclesiastes, capítulo 9, verso 3. Este é o mal, este é o adverso que paira sobre tudo que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, um mal que o acompanha durante toda a sua vida. Finalmente, então, após isso, todo homem se juntará aos mortos. Próximo texto, Matitiarro, Mateus capítulo 5, do 13 ao 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Próximo texto, a Igeret, a carta de Shaul HaShaliach, ou seja, do emissário Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, dos seus níveis de consciência, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Próximo texto. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Especifica-os, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Próximo texto a respeito da realidade, a respeito do mundo, do Olam Hazé. Adúlteros, esse texto está em Tiago e Yaakov, capítulo 4, verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, nesse texto, Yaakov começa categorizando as pessoas que procuram perpetuar o Olam Hazé, perpetuar o sistema, como adúlteros, pessoas que adulteram a verdade, pessoas que não têm compromisso com o que é correto. O que é correto em relação ao Olam Hazé? É que esse estágio da humanidade ele é transitório. Não devemos, portanto, nos apegar a este aspecto transitório da história humana. Tem coisa muito mais elevada, coisa muito melhor esperando os eleitos, os Bineior. E nunca se deve perder esse panorama de vista, essa expectativa de dias melhores. Conforme dito, uma breve explicação aqui, quando morremos nos é perguntado, você ansiava pela salvação, pela redenção? Adicionando mais a esse conceito, você era amigo do mundo? Quem era você no mundo? Você colaborava para ele continuar da maneira que ele estava? Terrível, mesmo que fosse bom para você? Ou você lutava por dias melhores? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Próximo texto, Matitiarro, capítulo 18, verso 7. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no hatat, no desprezo da lei, no pecado. É inevitável, conforme já trazemos aqui de maneira linear, é inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ou seja, haverá responsabilização. O decreto vem, o decreto é divino, a vontade é soberana, mas as pessoas nas quais incorrem dentro desse erro, dentro do hatat, elas serão devidamente responsabilizadas. Conforme começa o texto, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no hatat. E por fim, o último texto que sintetiza toda essa questão de quem nós somos, do que o Olam Hazé representa. Existe um texto muito significativo a respeito da dinâmica do eleito, do Bineior, do Filho da Luz com o mundo. Esse texto está em Yohanan, João capítulo 16, verso 33, onde lemos: Então, disse essas coisas para que em mim vocês tenham shalom. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, entretanto, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, o eu venci o mundo, ele significa eu venci o Olam Hazé, o sistema atual das coisas. E repare que o Mashiach, ele foi crucificado na estaca de execução, nas mãos do Império Romano. E, desse ponto de vista, alguns poderiam dizer que ele fracassou, que o sistema venceu. Mas observemos que não se pode colocar uma cesta em cima de uma luz.
Todos aqueles que no passado pensaram que prevaleceram sobre o Mashiach Yeshua, sobre Moshe, ou sobre qualquer outra figura ungida do Eterno, eles tiveram um fim terrível, ainda que por um momento eles pensassem que prevaleceram. Então por que Mashiach diz que venceu o mundo, tendo encontrado o fim que ele encontrou? Porque a sua missão de retificação em relação às adversidades foi cumprida. Ele tinha plena consciência dos seus deveres enquanto servo. Quando Kefa tenta defender ele, quando chegam algumas pessoas para prendê-lo, ele diz assim: Kefa, guarda isso. Eu tenho uma missão. Você não sabe que se eu quisesse eu poderia rogar ao Pai para enviar miríades de anjos que resolveriam não só essa situação, mas toda a situação do mundo? Mas eu estou aqui para obedecer. Eu vou vencer os desafios que o Eterno me der. Eu não vou me intrometer em questões que não me dizem respeito. Conforme diz o Tanar, as Escrituras, aquele que passando mete-se em questão alheia, que não lhe diz respeito, é semelhante a uma pessoa que toma um cão raivoso pelas orelhas. Ou seja, todos nós estamos passando. Temos que ter consciência, cada um, da nossa missão individual. Não querer tutelar coisas que não nos dizem respeito. Muitas pessoas que não acreditam em Deus, elas guardam um pouco desse sentimento. Não é exatamente que elas não acreditem em Deus, até porque falta uma régua para essas pessoas afirmarem que Deus não existe. Elas não vão conseguir esta régua durante suas vidas. Mas é mais fácil para elas, mais conveniente, assumirem que Deus não existe. Por quê? Porque elas não querem falar o que está por trás desse pensamento, que é o seguinte: se eu fosse o Eterno, elas pensam assim, se eu fosse o Eterno, eu não agiria dessa maneira. Logo, não pode ter Deus no mundo, porque só o meu parâmetro importa. Se Deus existe, por que as pessoas passam fome? Se Deus existe, por que bebês morrem, têm doenças? Por que existem cânceres? E elas param por aí, em seus questionamentos. Constroem uma raiva a respeito da figura do divino e não procuram entender como o mundo funciona. O mundo não se trata de não sofrer, igual essas pessoas pensam, mas de sofrer com qualidade, com propósito. Tem muita gente que sofre por nada. É dia após dia dando soco em ponta de faca, dentro de circuitos de improdutividade eternos. E o Mashiach nos dá o recado: olha, me mantive na linha, fiz o que o Eterno pediu, portanto venci o mundo. Não era mérito dele, não foi escolha dele. Ele venceu o mundo porque ele esteve dentro do padrão estabelecido pelo Eterno. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então, todos nós estamos aqui para aperfeiçoar e atrair a presença divina em todos os setores da nossa vida, da esfera individual até a esfera coletiva. E para isso acontecer, todos nós, invariavelmente, temos que necessariamente aprender a lidar com o adverso. De que maneira? Segundo a Torá. A Torá é a principal ferramenta de retificação no mundo presente, no Olam Hazé. E antes de irmos para a parte 4 do nosso estudo, para finalizar essa terceira parte do nosso estudo, consideremos o seguinte: estamos ajudando ou fazendo a nossa parte? Pense bem nesses termos, ajudar ou fazer a sua parte, porque isso vai definir a qualidade do seu serviço divino. Existe uma diferença. Todos nós moramos no Olam Hazé. Essa é a nossa casa. Nós não atuamos em outros planetas. Nós somos um corpo. Nós não nos ajudamos enquanto entes individuais. Essa é uma concepção equivocada. Não estamos ajudando uns aos outros. Cada qual está fazendo a nossa parte como morador. Cada qual está fazendo a nossa parte de cabeça erguida por sermos participantes de um corpo. Quando parte de um corpo está ausente, inoperante, doente, todo o resto do corpo padece. Ou seja, o Olam Hazé padece, o mundo inteiro padece, o mundo presente padece. Lembremos do seguinte conceito, o conceito de Sedaká, que alguns traduzem equivocadamente como
caridade. Tzedakah não é uma caridade. Tzedakah é um ato de justiça social. A gente observa a sociedade, vê o que não está justo, o que não está íntegro e tenta reparar com a nossa contribuição, com a nossa parte. Se todos fizessem cada qual a sua parte, aquela situação alvo seria retificada. Por isso foi dito, a quem tem muito, muito é cobrado. Quem tem muito? O povo de Israel tem muita revelação. E, portanto, é grande participante do sistema de Tikkun Olam, de reparação dos mundos. Então, amigos, que possamos pedir ao Eterno essa capacidade de contribuir, de ser útil, de fazer a nossa parte. Quem ajuda, eventualmente esquece, mas quem faz sua parte, trabalha, contribui diariamente. Vamos agora, amigos, para a parte 4, cujo título é: Por que deveria eu me omitir em relação ao Olam Hazé, ao mundo presente? Após considerarmos, amigos, todas as questões trazidas na parte 1, 2 e 3, fica a pergunta: por que eu, filho da luz, deveria me ausentar desta grande obra? Por que eu deveria me omitir nessa missão de trazer luz ao mundo no aspecto individual e depois no coletivo? Quais são os motivos escondidos nas sombras que me afastam do Eterno, que tentam me dissuadir em relação à minha missão, à minha responsabilidade? É uma pergunta que todo eleito deve fazer. Por que a qualidade do meu serviço cai? E a melhor forma de todos nós identificarmos esses comportamentos desviantes e suas causas é reconhecer os padrões da apostasia e da anomia nas Escrituras. Anomia é desprezo da lei. E a apostasia é abandonar, numa das definições, abandonar o caminho. Por que muitas pessoas abandonam o caminho? Observemos o que diz as Besorot Tovot, os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos a respeito dessa questão. 2 Tessalonicenses, Igeret de Sheu Hachalir, de Paulo Emissário, para o escrivim em Tessalônica. Capítulo 2, verso 2. Não permitais que o vosso modo de crer, que a vossa emuná, seja influenciada, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou cartas atribuídas indevidamente à nossa autoria. Então, aqui nesse texto de Tessalonicenses, a gente vê que já existia fake news, palavras atribuídas a pessoas que nunca falaram aquilo, situações que eram forjadas em nome de outras pessoas. Nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou cartas atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Eterno já tivesse chegado. Próximo texto, Matitiyahu, capítulo 24, verso 4 ao 6. Então Mashiach Yeshua lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabei que os injustos não herdarão o reino do Eterno? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas sexuais torpes de qualquer espécie. Efésios, capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira do Eterno vem sobre os filhos da desobediência. Próximo texto, 2 Timóteo, capítulo 4, do 3, verso 3 ao 4. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o distinto ensino, o específico ensino, o santo ensino, e ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Ou seja, reunir mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades, diz respeito a uma vã tentativa de tentarem fazer prevalecer o senso de autonomia. E essas pessoas que, segundo o texto, sentem coceira nos ouvidos, elas reúnem mestres para si. Esse quadro faz parte de um diagnóstico. Isso não nasce de um dia para o outro. Você observa que essas pessoas que se ajuntam em seitas, em fazendas, pessoas que começam a criar sistemas idólatras muito fechados, elas sempre começam usando expressões de liberdade, que se sentem sufocadas, que o sistema XYZ é ocupado e elas devem se apartar. E depois que elas começam a usar sistematicamente essa palavra liberdade, reparem que nunca é para buscar o Eterno.
é sempre para fazer alguma coisa que a Torá condena, que a lei divina condena. A pessoa começa a falar muito de liberdade e de que está sufocado. Observa o fruto disso em pessoas, instituições e grupos. Então, repetindo, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o distinto ensino, o específico ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si de acordo com suas próprias vontades. Próximo texto, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Ruach HaKodesh, o sopro, o alento divino, afirma expressamente que, nos últimos tempos, na Harit Hayamim, ou seja, na Harit Hayamim, alguns se desviarão da emuná, da fé, da confiança absoluta no Eterno, e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de Shedim, de seres danificadores, de demônios. Alguns nesse ponto poderiam dizer, lá, tá vendo? São os demônios que nos enganam. Confira na sua casa, 1 Reis, Melachim Aleph, capítulo 22, do 20 ao 22. Os seres danificadores não têm autonomia. Eles não ficam sentados ociosos, inventando meios de destruir a humanidade. Todos eles recebem ordens do Eterno. Cada qual tem sua função, assim como eu e você. Os filhos das trevas são comissionados pelo Eterno. Os filhos da luz são comissionados pelo Eterno. Os seres danificadores são comissionados pelo Eterno. Não existe nenhum elemento da criação que seja autônomo. E se você prestou bem atenção nos versículos citados, observe as palavras de recomendação. Observe as palavras que nos dizem respeito à parte que nos cabe. No primeiro texto, é dito assim, cuidado que ninguém vos seduza. No segundo texto, é dito assim, não vos deixem enganar. No terceiro texto, começamos assim, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. No quarto texto, nos é dito que as pessoas reunirão mestres para si mesmos. E no quinto texto, a gente falou sobre espíritos enganadores. Seres danificadores, seres enganadores. Agora a gente vai entender por que todos esses textos tratam de um elemento externo. Por que tem um elemento externo no qual a gente deve tomar cuidado? Não permitir que ele nos engane, não vos deixe enganar, ninguém vos seduza, ninguém vos engane. Vamos agora para Romanos capítulo 1, verso 18 ao 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos Shamaim, dos céus, contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, pois Deus lhes revelou. Quem revelou o conhecimento dele mesmo para essas pessoas? O próprio Deus. Pois desde quando, pessoal? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Conforme trouxemos lá atrás, é preciso conhecer o coração, é preciso nos conhecer, nosso lugar no Olam Hazé, para que não sejamos reféns da sede das emoções. Toda vez que a Escritura fala de coração, ela diz respeito à sede das emoções. Então, os homens, dentro de um aspecto geral, conforme trazido nesse texto, eles têm consciência dessa verdade, da soberania divina, do real alcance da soberania divina. Mas existe uma operação de supressão da verdade. Em nome de quê? Da injustiça, do que não é reto. É reto dizer, encorajar, ensinar que o homem tem autonomia e poder de decisão depois de toda a sistemática que a Escritura traz? Não. Por que isso é feito? Porque essas pessoas nos atacam diariamente com palavras destituídas de sabedoria. E essas palavras destituídas de sabedoria atraem muitos incautos. Essas palavras revelam o que está dentro. Procure vídeos sobre a soberania do Eterno no YouTube. Observe os comentários. Você vai ver uma miríade de pessoas falando, Hasvei Shalom, que o Eterno nos livre, que Deus é psicopata, que Deus é aquilo outro. Ela não consegue assimilar o conceito. Por quê? Porque existe algo previamente dentro dela que é uma operação que busca suprimir a verdade em nome da injustiça.
Olha onde se termina. Essas pessoas dizem que o mundo é governado por nós, pelo acaso, por seres danificadores, pelo livre-arbítrio, por escolhas. O que é muito mais caótico e injusto do que reconhecer que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Essa é a justiça dessas pessoas, que na verdade é uma injustiça. Suprimir a verdade em nome da injustiça, em nome da mentira. Elas não somente suprimem a verdade. O texto diz, suprimem pela injustiça, para promover a injustiça. E, obviamente, esse comportamento esvazia a qualidade de vida dessas pessoas. Olha onde isso leva. A pessoa está passando uma situação terrível, Hasbe Shalom, que a Terra nos livre, dentro de um hospital. A pessoa que não considera a soberania divina vai pensar assim, eu tenho que achar o topo da pirâmide, quem é que comanda esse hospital, quem é o dono do hospital? Aí ela já está morrendo, já está moribunda. Aí ela vai, gasta suas últimas forças tentando encontrar o dono do hospital para melhorar a sua situação. Ó, não estão cuidando de mim, a enfermeira não está cuidando de mim, não tem médico. E ela gasta sua última energia atrás desse dono do hospital, que não está nem aí para ela. Quem reconhece a soberania divina sabe a quem recorrer, sabe quem de fato é o dono do hospital. A pessoa que reconhece a soberania divina sabe quem é o dono de todas as coisas. O dono do mundo, o dono da sua família, o dono do hospital, o dono da empresa, o dono do mercado. E essas pessoas, sim, conseguem, com a ajuda do Eterno, através da sua Torá, dos mandamentos, retificar o mundo, porque elas têm a ferramenta adequada em mãos. A maioria só grita, se debate, se contorce em tentativas infrutíferas de deixarem o mundo à sua imagem e semelhança. O Filho da Luz, o eleito do Eterno, sabe, reconhece e atua não com os seus parâmetros, não com a sua autonomia, mas com aquilo com que o Eterno manda ele retificar o mundo, com a sua Torá, com seus mandamentos, com a lei divina. E esse sim obterá êxito diante do Eterno. Vamos agora, amigos, à conclusão do nosso estudo. Terminamos aqui a nossa quarta parte do nosso estudo. Vamos agora para a conclusão do nosso estudo. E, a esta altura, se faz necessário mencionar, dizer que esta é a 34ª Parashá. Nós procuramos trazer de maneira linear algumas peculiaridades a respeito dos assuntos. Não conseguimos esgotar o assunto, porque este não é o propósito da Parashá. A Parashá são porções, são fragmentos de um quadro maior que a Escritura promove. E, considerando esses fragmentos de maneira linear, de maneira cadenciada, aqui Relatim em Israel encoraja seus ouvintes a sempre atuarem dessa maneira. Não procuramos pessoas que estejam aderentes à instituição. Estamos procurando pessoas que são aderentes ao Eterno, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele solicita, aquilo que Ele é. Para cada qual ajudar, contribuir. Aliás, para cada qual fazer sua parte e contribuirmos juntos nesse propósito, não de restauração. A Torá não está abandonada, não está quebrada, não precisa de restauração. O que é preciso é que as ovelhas perdidas da casa de Israel se reúnam, se organizem e façam diariamente uma techuvá funcional, uma techuvá real. Como se dá uma techuvá real? Estruturando uma comunidade, fazendo parte de uma comunidade. Ela precisa entender que ela precisa promover esforços de retificação. Ela não pode entrar no ambiente esperando que líderes e terceiros e pessoas e grupos e denominações e instituições façam por ela. Retificar o mundo não é terceirizar suas responsabilidades. O que você fez, Adão? Foi a mulher que me deste. A serpente me enganou. Sabe o que é a serpente? Serpente. Na verdade, não foi nem a serpente, foi você, né? Foi você que colocou ela aqui, a culpa é sua. Essas pessoas cegas em determinado momento de suas vidas, elas vivem num fluxo vicioso, num circuito vicioso, num ciclo vicioso de terceirização e não conseguem sucesso naquele momento datado. Por quê? Porque elas estão presas em culpabilizações inúteis.
E a Kehilat Shemin Israel encoraja você a interagir, a participar, constatar o que está faltando, contribuir, fazer sua parte. E entender o seguinte: a quem interessa tentar deixar o eterno de fora? A quem interessa tentar esvaziar a soberania do eterno? Aonde a soberania do eterno é encorajada e reconhecida, há crescimento real, funcional, uma teshuvá verdadeira. Em todos os outros ambientes há somente mera manipulação. Mas conforme lemos durante a paraxá de hoje, entendemos, visualizamos que o Eterno se rirá delas. O Eterno vai zombar delas. Por quê? Porque a mente autônoma não tem sucesso no fim da sua jornada. São questões que todos nós temos que estar cientes todos os dias. Todos nós estamos expostos a sermos seduzidos, enganados, a acreditarmos que, através da força do nosso braço, nós venceremos. Então, o remédio para não confiarmos em nós mesmos, na força do nosso braço, na força da instituição que estamos, na força do dinheiro, na força do sobrenome, na força da família, o remédio consta na Torá. Mais especificamente em Mishlei Provérbios, capítulo 28, verso 26, onde lemos: quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Próximo texto. Provérbios 3, Mishlei, capítulo 3, verso 5. Confia no Eterno de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. No teu próprio entendimento de você mesmo, no teu próprio entendimento do Olam Hazé, no teu próprio entendimento da soberania divina. Procure fontes, referências, professores, mestres, para que você não seja guiado pela sua própria cabecinha, em questões que são vitais para a sua vida, para a sua comunidade, para a sua família. Repetindo, Provérbios 3, verso 5. Confia no Eterno de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele, o Eterno, endireitará tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Eterno e aparta-te do mal. Conforme lemos, basta cada dia o seu mal. Reconhecer o mal adverso no Olam Hazé é fundamental na vida dos eleitos. Você reconhece, se aparta do mal e assim retifica o Olam Hazé. Isso trará benefícios tanto individuais, mas principalmente coletivos. E voltando, amigos, para o texto da paraxá de hoje, que é a paraxá Nassau, encontramos a fonte de todo o sucesso. A fonte de todo o sucesso está em Bamidbar, Números, capítulo 6, verso 22, onde encontramos o Birkat Kohanim, conhecido aqui como bênção sacerdotal, que diz o seguinte, cujo texto diz o seguinte: o Eterno te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o Eterno o seu rosto sobre ti e te agracie, e tenha o Eterno misericórdia de ti, e ponha em ti a Shalom. E porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E olha o que nos diz o comentário desse texto no Humash da editora Sefer. Os versículos 24, 25 e 26 constituem a clássica bênção dos Kohanim, dos sacerdotes, para o povo de Israel, denominada Birkat Kohanim, bênção dos Kohanim, bênção dos sacerdotes. Os ministros de outros cultos também a incluíram nos seus rituais. De acordo com o espírito da Torá e do Talmud, os Kohanim, os sacerdotes, não são seres superiores que dão a sua bênção, mas são somente um veículo por intermédio do qual a bênção do Eterno desce e chega para o povo. Eles, por si só, não podem abençoar o povo de maneira arbitrária. Por isso está escrito: assim abençoarei os filhos de Israel, disse a Torá. Durante as rezas, orações, os Kohanim, sacerdotes, não podem modificar esta fórmula, pois eles não são os legisladores, mas sim os executores. E complementando esse comentário, para terminar nossa paraxá de hoje, os estudos e comentários aprofundados sobre a paraxá Nassau, vamos ler um comentário do Fortunato Azulay na sua obra intitulada Torá. Nesse livro ele faz um comentário breve a respeito de cada paraxá. Na página 165, lemos o seguinte: o tema central da paraxá Nassau é o Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim, dos sacerdotes, capítulo 6, versículo 24 a 27. E essa bênção foi transplantada para o ritual das orações diárias. O Eterno te abençoe e te guarde. Assim se inicia a bênção, isto é,
É Deus, o Eterno, quem vai nos guardar e dar proteção e segurança contra os males, as adversidades e as agressões de terceiros. Note-se que não é o Kohen, não é o sacerdote que está ali que nos abençoa, que nos dá proteção. Ele é um mero intermediário da bênção que nos é dada por Deus. E a seguir temos: faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Esta frase ensina que o resplandecer da benevolência divina sobre nós não é de ordem material, mas sim a dádiva do conhecimento e da compreensão que vem do alto. É instruindo o seu espírito, ou seja, seus níveis de consciência, o seu ímpeto, que o homem se eleva acima dos outros animais. A ênfase da educação que a cultura da Torá sempre soube dar aos seus filhos encontra assim suas raízes na frase da bênção. Realmente, quem negará que o homem erudito na Torá resplandece com a benevolência divina? O homem verdadeiramente educado e instruído na Torá desce sempre da sua torre de marfim para as ruas e partilha com os seus semelhantes as dádivas materiais, transcendentais e morais que possui. E é ainda na última parte da bênção que se outorga ao homem a dádiva da Shalom, onde lemos: tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a Shalom. A Shalom representa o produto final, o complemento máximo das outras bênçãos. Ele nos diz que o homem que está em processo de cumprir suas responsabilidades materiais, sociais e transcendentais se integra em harmonia consigo mesmo pela Shalom, com o seu mundo, com o seu Criador. A bênção dos Kohanim, a bênção sacerdotal, não é uma prece, não é um pedido dos fiéis ao seu Deus. É o reconhecimento da onipotência divina e da sua onipresença em todos os atos da nossa vida. Então, amigos, terminamos aqui, de maneira linear, de maneira cadenciada, todos os aspectos que foram possíveis de ser transmitidos a respeito da Parashá Nassau no dia de hoje. Não deixe de conferir os links na descrição em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, na Amazon Music, no YouTube. Existe uma descrição do conteúdo, eu vou colocar alguns links do material utilizado aqui na Parashá de hoje e também um link a respeito dos áudios que contém os estudos sistemáticos a respeito da soberania divina. Conforme mencionamos, o espaço da Parashá ele é limitado, ele não se propõe a esgotar o tema, até mesmo em função da natureza de uma Parashá, que significa ser uma porção da Torá. Ou seja, o estudo, a busca pelo letramento em hebraico é contínuo e isso sim trará um conhecimento mais abrangente, mais funcional a respeito das nossas responsabilidades diárias e a respeito do que deve ser executado no nosso dia a dia. Conforme também sempre falamos aqui e nas outras demais parashot, não somos um canal de curiosidades bíblicas, mas procuramos apontar para os nossos ouvintes a maneira salutar, a maneira adequada de se portar no Olam Hazé, no mundo presente, segundo a Torá, segundo os mandamentos. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.